Speak Português Now Podcast, o podcast que vai ajudar você a falar português fluentemente, sem gramática e sem livros didáticos. Olá pessoal, eu sou Charles, seu professor de português e fundador do SpeakPortuguesNow.com. Minha missão é ajudá-lo a falar português fluentemente. Neste episódio, vou falar quantas vezes devemos repetir um material de áudio em português. Depois disso, você irá praticar suas habilidades de conversação com uma nova história. Ok, vamos começar. Como vocês sabem, eu sempre recomendo ouvir para melhorar a sua fala em português. Existem muitos estudos que sugerem que há uma correlação entre nosso nível no idioma e as horas que passamos ouvindo. Em outras palavras, quanto mais você ouve, melhor é. Quanto mais horas você passa ouvindo, mais rápido melhora. Aqui está uma pergunta interessante que você pode fazer. Quantas vezes preciso ouvir cada conteúdo? Preciso ouvir apenas uma vez? Ou mais do que isso? O que a maioria dos alunos faz é ouvir determinado conteúdo uma ou duas vezes e depois mudar para outro material. O aluno típico pensa que quanto mais variedade, melhor é. Bem, variedade é útil, mas o que você quer é consolidar o que você ouve. E a maneira mais eficaz de conseguir isso é através da repetição. Então, digamos que você esteja começando com o português. Você é um iniciante. Esta é a situação em que você precisa de muita repetição. O motivo é que você precisa criar os padrões mais comuns em sua mente. É por isso que você precisa repetir muitas vezes. Por exemplo, digamos que você tenha um áudio de 5 minutos adaptados ao seu nível. Então, você pode repetir o áudio 20, 30 ou até mais vezes. Sim, você ouviu bem. 20, 30 ou mais vezes. Não estou dizendo que você tem que fazer isso em um dia. Por exemplo, você pode repetir o áudio 3 vezes todos os dias, durante uma semana. Isso é, apenas 15 minutos por dia, durante 7 dias, o que dá 21 vezes. Você pode ler e ouvir se precisar. Sim, parece loucura, mas posso garantir que isso é eficaz. Você pode aprender muito. E o mais importante é que você está consolidando as frases, o vocabulário e a pronúncia. E fica mais fácil usar tudo isso em uma conversa. Se você fizer isso como parte da sua rotina, dedicando 1 hora por dia para repetir diferentes áudios, logo perceberá uma grande diferença. Você se familiarizará com muitas estruturas e começará a entender
o que diz sem traduzir na cabeça. A repetição é a chave para a consolidação. Se você tiver um nível intermediário ou superior, não precisará repetir tantas vezes. O que você pode fazer é sempre ouvir a mesma pessoa, focar em apenas um material e depois se dedicar a ele por um tempo. Você pode preferir algumas frases, vocabulário, expressões específicas e etc. Então, se você ouvir a mesma pessoa, repetirá mais. Outra abordagem é ouvir o mesmo tema de forma consistente. Embora você não esteja repetindo o mesmo áudio, está repetindo o mesmo vocabulário e as expressões do mesmo tema. Esta regra de repetição não é rígida, é claro. O importante é ouvir por muitas horas. E se você puder repetir, muito melhor. Ok, vamos passar para a próxima sessão. A história. Pratique sua fala. Aqui vou usar a técnica de perguntas e respostas. É a lição perfeita se você quiser falar português automaticamente. É assim que funciona. Vou te dar algumas informações, uma ou duas frases. Vou fazer perguntas simples. Depois de cada pergunta, haverá alguns segundos de silêncio. É a sua vez de responder a pergunta. Apenas tente dar uma resposta fácil e curta, nada complexo. Depois que você responder, eu darei uma resposta correta. Esse processo continuará e, pouco a pouco, eu contarei uma história usando perguntas e respostas. Ok, vamos começar. Peter, o pinguim, queria se tornar um corretor em São Paulo. Peter queria se tornar um corretor? Sim, ele queria. Ele queria se tornar um corretor em São Paulo. Peter queria se tornar um policial? Não, ele não queria. Ele não queria se tornar um policial. Ele queria se tornar um corretor. Um corretor é uma pessoa que trabalha em São Paulo, por exemplo. Quem queria se tornar um corretor? Peter. Peter, o pinguim, queria se tornar um corretor. Peter era um pinguim? Sim, ele era. Ele era um pinguim. Ele era um pinguim que queria trabalhar como corretor. Onde Peter queria trabalhar como corretor? Em São Paulo. Ele queria trabalhar como corretor em São Paulo. O que Peter queria? Trabalhar
como corretor, ou seja, se tornar um corretor em São Paulo. O problema dele era que ele não falava português. Que idioma ele não falava? Português. O idioma que ele não falava era português. Ele não conseguia falar português. Peter tinha um problema? Sim, ele tinha um problema. Ele não conseguia falar português. Qual era o problema dele? Ele não conseguia falar português. Esse era o problema dele. Ele começou a assistir TV? Não, não. Ele não começou a assistir TV. Ele começou a ouvir áudios em português. Ele começou a ouvir português por 10 horas por dia? Não, ele não começou a ouvir 10 horas por dia. Ele começou a ouvir português por 12 horas por dia. Quem começou a ouvir português por 12 horas por dia? Peter, o pinguim, começou a ouvir português por 12 horas por dia. Quantas horas? 12. 12 horas por dia. Em apenas 3 meses, seu nível de português era impressionante. O nível dele era impressionante em 4 meses? Não, não era. Não era impressionante em 4 meses. Como estava o nível dele após 12 semanas? Impressionante. Era impressionante. A propósito, 12 semanas são 3 meses. Quantos meses? 3 meses. Em apenas 3 meses. Ele foi para São Paulo para se candidatar a um emprego. Ele foi para o Mato Grosso? Não, não. Ele não foi para Mato Grosso. Ele foi para São Paulo. Ele foi para Cuiabá, no Mato Grosso? Não. Ele foi para São Paulo para se candidatar a um emprego. Ele foi lá para se candidatar a um emprego? Sim, ele foi lá para se candidatar a um emprego. Um emprego como corretor. Que tipo de emprego? Corretor. Ele se candidatou a um emprego de corretor. Esse foi o emprego
para a qual ele se candidatou. Ele não conseguiu o emprego, mas agora trabalha feliz como garçom em um restaurante de alto nível em Cuiabá. Peter conseguiu o emprego? Não, ele não conseguiu. Infelizmente, ele não conseguiu o emprego. Quem não conseguiu o emprego? Peter. Ele não conseguiu o emprego. Peter tem outro emprego? Sim, ele tem. Ele tem outro emprego. Não em São Paulo, mas em um bom restaurante em Cuiabá. Ele trabalha em um restaurante em São Paulo? Não. Ele trabalha em um bom restaurante em Cuiabá. Ele trabalha feliz em um bom restaurante como garçom. Ele está feliz agora? Sim, ele está. Ele trabalha feliz em um bom restaurante em Cuiabá. Não foi sua primeira opção, mas agora ele está feliz. Perfeito. É o fim desta mini história. Como você pode ver, através de perguntas e respostas, você pode praticar e melhorar sua fala como em uma conversa real. Em breve, usarei este método de sucesso em meus cursos premium. Logo, você poderá melhorar sua fala e gramática com o meu curso premium de fluência, apenas ouvindo. Isso é tudo por hoje. Por favor, me ajude a divulgar o podcast. Siga, curta e compartilhe. Conte aos seus amigos sobre o programa e deixe um comentário no episódio quando tiver um tempo. Isso me deixaria muito feliz. Estarei de volta na próxima semana. Cuide-se. Tchau, tchau. speakportuguesnow.com